Pessoal, beleza? Vamos falar um pouquinho hoje sobre o jiu-jitsu para a vida, né? O jiu-jitsu para a vida. O jiu-jitsu para a vida é aquele jiu-jitsu que a gente ensina para os nossos alunos a usar o jiu-jitsu no seu dia a dia, né? Como defesa pessoal, porque o intuito do jiu-jitsu, o jiu-jitsu é uma arte de defesa pessoal. É claro que tem a parte competitiva do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu ele foi feito para se defender. Ele foi feito como uma arma de defesa, né? Então, é muito importante para um atleta, né, para um aluno de jiu-jitsu que está começando, ele ter uma base muito forte, porque é a base forte que vai ditar a caminhada dele no jiu-jitsu, né? Então, se você tiver uma base forte, você vai dar um treino de jiu-jitsu bem com qualquer pessoa, né? É claro que tem posições e posições, e é claro que cada corpo, cada pessoa vai se adaptar melhor com um jogo de jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu é tão tremendo até para isso, né? Porque qualquer um pode treinar jiu-jitsu, independente de idade, independente de tamanho, independente de peso, né? Qualquer um pode treinar jiu-jitsu. Então, pessoal, para quem está começando o jiu-jitsu, é muito importante focar na base do jiu-jitsu, ter uma base forte, né? A galera que está começando, que quer ter um jiu-jitsu bem eficiente, né, para frente, nas outras faixas coloridas, é muito importante focar no jiu-jitsu básico. Qual é o básico do jiu-jitsu? Uma passagem de guarda boa, né? É uma reposição de guarda boa, é uma defesa ali do 100 kg boa, né? Isso é muito importante, a gente focar no básico, porque a gente tendo um básico forte, a gente vai só agregando ele a esse básico que a gente aprendeu, a gente vai agregando outras movimentações, a gente vai agregando outras coisas, né? E o jiu-jitsu para a vida, pessoal, é aquele jiu-jitsu que tu vai treinar a vida inteira. Você não vai treinar o jiu-jitsu só para competir, né? Você não vai treinar o jiu-jitsu só para competir, até porque vai chegar um determinado momento que você vai parar de competir. São raras as exceções de pessoas que treinam jiu-jitsu que competem até uma determinada idade avançada. Normalmente a pessoa vai parando de competir e continua com os treinos do jiu-jitsu. É por isso que a gente fala que o jiu-jitsu ele é para a vida, né? E é muito importante a gente ensinar, a gente aprender esse jiu-jitsu na base ali, o jiu-jitsu raiz, né? O jiu-jitsu que preza muito pela defesa pessoal, né? Que é o mais importante. Nas nossas academias nós ensinamos o jiu-jitsu completo, um jiu-jitsu com defesa pessoal, um jiu-jitsu para dar segurança para o aluno, né? Na verdade, nós, professores de jiu-jitsu, nós não vendemos só saúde, nós vendemos segurança, nós vendemos autoestima, nós vendemos confiança, né? Porque um aluno, quando ele entra numa academia de jiu-jitsu e ele começa a aprender os fundamentos do jiu-jitsu, começa a aprender uma defesa pessoal, ele começa a ter conhecimento do corpo dele, ele começa a se entender, esse aluno, ele vai ser muito mais confiante lá fora, né? Ele vai estar muito mais confiante nas lutas do dia a dia. E o jiu-jitsu nos ensina muito a lutar, né, contra os problemas do dia a dia, né? Melhora a nossa concentração, né? O jiu-jitsu ele nos dá também aquela vontade de vencer, que é muito importante, né? Porque cada treino é um treino. E o mais interessante do jiu-jitsu é que a gente vai aprendendo todo dia, né? A gente nunca sai da academia sem aprender nada.
Mesmo aqueles dias que a gente dá aquele treino que a gente acha que não foi legal, que a gente não treinou bem, né? Que a gente foi finalizado várias vezes, mesmo nesses dias, a gente sempre aprende algo, né? A gente sempre sai aprendendo. Então, pessoal, vamos focar na base do jiu-jitsu. É o mais importante, né? Às vezes o cara ali, quando ele entra no jiu-jitsu, às vezes o cara já quer entrar fazendo birimbolo, já quer chegar fazendo armlock voador, mas o mais importante é uma base forte, né? O mais importante é uma base forte, é você ter uma defesa boa, porque se você tiver uma defesa boa, né? Se você tiver confiança na sua defesa, você vai treinar bem com qualquer um. Qualquer um que ajoelhar para treinar contigo, você vai treinar porque você tem confiança naquilo que você está fazendo. E você sabe que se você cair em alguma situação ruim ou em alguma situação desconfortável, né, você vai saber se defender, você sabe a saída, você sabe lidar com situações adversas, né? O lutador de jiu-jitsu, né, ele sabe lidar com situações adversas. Por isso que nós falamos que o jiu-jitsu é para a vida, né? O jiu-jitsu ele nos ensina isso, a lidar com as dificuldades. E uma coisa muito importante no jiu-jitsu também é a gente saber se colocar em situações difíceis, né? Para quê? Para trabalhar nossa defesa, para trabalhar nossa resistência. Porque o que eu vejo muito é, às vezes, você é um lutador excelente, forte, né, técnico, mas quando ele está numa situação ruim, quando ele está numa situação de dificuldade, ele começa a abrir brecha, ele começa a fazer coisas que num treino normal ele não faria. Por quê? Esse aluno, esse lutador, ele nunca se colocou numa situação difícil, numa situação de dificuldade, né? Por isso que é bom a gente estar sempre variando o nosso treino. Mas eu sou muito bom passando. Mas essa semana eu vou treinar por baixo. Mesmo passando a minha guarda, mesmo eu tendo dificuldade, eu vou treinar por baixo. Porque eu tenho que aprender a lidar com situações adversas. Eu tenho que aprender a lidar com situações difíceis. Isso é muito importante, pessoal. Então, para a galera que está começando, vamos focar no básico, pessoal. Vamos focar naquele básico ali, vamos ter uma base forte, né? Porque se você tiver uma base forte, o seu jiu-jitsu só vai evoluir. A tendência é evoluir o seu jiu-jitsu com uma base forte, né? Agora, se você tiver uma base fraca, mesmo que você aprenda as coisas mais evoluídas, vai ficar sempre uma lacuna lá atrás, né? Vai ficar sempre algo lá atrás que você não vai conseguir resolver direito. Por quê? Você aprendeu o avançado, mas não aprendeu a base, que é o mais importante, né? E o jiu-jitsu, pessoal, o jiu-jitsu é uma arte completa, né? Eu, às vezes, escuto as pessoas dizer que o jiu-jitsu é só luta agarrada e tal, mas o jiu-jitsu é uma arte completa. O jiu-jitsu você aprende tudo. Você aprende no jiu-jitsu. Você aprende a ter uma distância, você aprende a bloquear um jab, você aprende a dar um jab, você aprende a dar um direto. Isso tudo você aprende no jiu-jitsu. Até porque, é o que eu passo para os meus alunos aqui, até você chegar numa luta agarrada, tem uma distância, né? Então você tem que quebrar aquela distância ali e saber chegar para dar continuidade naquilo que você aprendeu na academia. Entendeu? Essa é a chave. Então a chave para você ter um jiu-jitsu eficiente, foca na base. Foca na base, foca no treinamento, escuta o que o teu professor está falando, né? Presta atenção nos treinos também. A gente aprende muito vendo os amigos treinar.